Vai. Pode começar. Oi, galera, bom dia. O nosso grupo vai trazer aqui um pouco do resumo do texto proposto pelo Anísio Teixeira. Apesar das instituições educacionais serem o grande responsável pela transmissão do conhecimento, nem sempre elas conseguem mensurar o tanto que uma cultura de um povo está realmente sendo mantida. Né? Mas, mesmo assim, é a única fonte que nós temos para quantificar o tanto que, de fato, realmente isso está sendo mantido ou se, de fato, está sendo destruído. Então, o Anísio Teixeira, mesmo em 1956, já traz uma proposta sobre como mensurar o papel da escola e das instituições nesse processo. E ele dita que a escola, como é que eu vou dizer, a escola, ela passa por um processo que a sociedade que vai determinando que o aluno tem que aprender. Eu vi no texto. E o Anísio Teixeira, ele questiona isso. Ele diz que não é assim. Foi o que eu percebi. Percebi também que ele começa a definir o que é uma escola, como é que ela surgiu, que o aluno, ele começou, quando ele aprendeu a ler e a escrever, a escola foi surgindo e foi desenvolvendo. Inclusive o aparecimento da escola, porque o processo de ensino-aprendizagem é mais antigo do que a escola. O processo de ensinar, a presença, simplesmente o fato de você conviver em sociedade. O fato de, por mais que seja, por mais humilde, por mais que seja uma pequena tribo, um pequeno grupo de pessoas, o fato de você conviver em grupo, isso faz parte da aprendizagem. Agora, quando chega a escola, né, e o ensino letrado... Aí ela vai padronizar essa postura da sociedade, né? É verdade. Eu acho interessante, dentro dessa proposta do Anísio Teixeira, lembrar que a escola, só pela condição de possuir pessoas que estão imersas dentro das relações sociais, que se estabelecem, né, dentro dessas relações, os interesses, as aspirações, os anseios, as necessidades, a escola tem por obrigação assumir um papel não como mera reprodutora social, mas também como interventora dentro desse processo, que ela atue de modo incisivo para transformar a realidade que nós temos. E como Anísio Teixeira é um defensor da democracia, dos aspectos em que a escola deve contemplar um bem comum, uma divisão, eu não falo uma divisão, mas uma assistência da escola para os interesses de todas as classes, de todos os povos, sejam eles inseridos nos seus contextos, né? Diante das suas diversas necessidades, potencialidades, características, história, né, que deve ser respeitada, que deve ser contemplada. A ideia de Anísio Teixeira de democracia, ela é fundamental, né, e fundamentada dentro dessa proposta de você olhar para a escola como uma instituição que amplia, né, ela não é mera reprodutora, ela amplia um contexto social e tem por fundamento principal intervir nele de modo que ele seja capaz de transformar a sociedade à sua volta, a comunidade que insere, né, esses indivíduos, né? Isso, cooperar mas como é que vocês veem aqui o nosso grupo aqui refletindo? Como é que vocês veem então o papel da escola nesse sentido de não só transmitir o conhecimento, mas que também ser uma espécie de passaporte para uma condição melhor, uma condição financeira melhor, esse crescimento vertical do conhecimento atrelado às condições financeiras? Como é que você vê isso aí, professor? Como é que você vê? Como é que você toma a escola? Se você tem a escola, você tem uma garantia de que talvez chegue. Se não tem, como é que faz? Você não poderia ter outra rota para chegar também, não? Mas sabe, como é que se criou na escola essa identidade? Mas sabe que você, eu não vou responder, mas você falando fazendo essa pergunta, tem uma coisa que eu lembrei que eu acho bem interessante, que é a questão política. Né? A escola, ela se abstém, e em particular os professores. Eu, particularmente, dentro da minha concepção de formação de professores, eu acho indispensável a consciência política, né? A tomada de decisão, que o professor ele tenha condições de discutir esses aspectos, porque a escola ela tem o poder e ela deve ter esse intuito de fazer com que a massa pense, que ela reflita e que ela seja capaz de além de diagnosticar, propor medidas de mudanças, né, de transformação. Mas às vezes a escola aliena, assim, em vez de ela fazer essa proposta, essa mudança,
ela segue os padrões que a sociedade Com impõe e certeza. aliena aquela massa. Porque, Ela não faz esse papel que você está colocando. porque Pode ser dentro usado como da uma forma de escola também tem domínio, jogos né? de interesse. Né? A gente não pode esquecer que por muito tempo a escola ela esteve detida nas mãos de quem queria que a sociedade se reproduzisse de modo a beneficiar uma massa pequena e manter uma classe operária alienada, né, engessada dentro de uma prática, entendeu? Que mantenha a riqueza na mão de poucos e uma grande massa não pobreza. verdade. Talvez justamente nessa época é que o ensino teve esse cara de castigo, né? Sim, de sim. punição. Fazer os limites. Ou você consegue isso, né? Isso, Tem até aqueles ou você jargões, não né? tem, Não é o mundo que ensina. Deixa estar, você vai aprender, o mundo vai ensinar mundo vai você, ensinar, deixa que eu ensinar. te ensino. Né? Numa questão de ameaça Escola é o mesmo, né? mundo. Punitiva. Agora, assim, para concluir, né? Certo, para fechar. Para cada um, eu acho que cada um pode dizer, na minha opinião, a leitura de Anísio Teixeira traz uma reflexão para o meu papel como professor. Né? Assim, de fazer com que a escola, porque se eu faço um pedaço da escola dentro da minha realidade com os meus alunos, eu posso mudar o contexto à medida em que eu mudo, na medida em que o meu olhar tem um foco diferente, na medida em que a minha prática tenha uma finalidade de transformação também, de assumir novas posturas, de fazer com que o meu aluno seja reflexivo, que ele entenda, que ele saia desse mundo de alienação. Nós, como educadores, isso é fundamental. Porque a gente vai mudar o mundo, né? A gente vai dar a nossa parcela de contribuição. Dentro da nossa pequena realidade, né? E o texto mostrou assim, a evolução da escola. Né? Sim, é verdade. Ele foi mostrando como é que a Desde escola... o surgimento, desde o surgimento até os problemas modernos. Sabe? O ensino é sempre... o processo é sempre contínuo, você sempre está inovando. É dinâmico. Dinâmico, né? é verdade. É dinâmico. Bem, pessoal, é isso aí. A gente agradece, tá certo? Show, valeu. É nóis! A pessoa